Fala aí, galera, vamos aqui, estou trazendo mais um vídeo. Dessa vez é mais um Tudo de Errado do Arcos. Dessa vez será Tudo de Errado com Detroit Become Human. Vamos nessa. Só uma coisa, antes do vídeo eu queria avisar a quem não gosta muito de jogos que possuem violência ou ou possuem algumas cenas um pouco pesadas. Esse aqui é um jogo que tem bastante disso. Então, se você não é muito chegado a isso, ou você é menor de idade, eu sugiro que você não veja esse vídeo. Sendo assim, o aviso foi dado. Vamos lá. Lembre-se, isso não é só uma história, mas sim o nosso futuro. Céu iria adorar esse jogo cheio de Android. De que Cell ele tá falando? Do Cellbit? Não sei. Oi, antes da gente propriamente começar esse vídeo, eu queria chamar a atenção para uma coisinha aqui. Tomem as decisões desse vídeo como absolutas. Como vocês sabem, Detroit é um jogo de decisões e são muitas as coisas grandes e pequenas que podem mudar. O que aconteceu no jogo pode não acontecer no seu. Então pense nesse vídeo como algo definitivo, até para ficar mais fácil de dar pecados e evitar comentários como "Ai, mas em cenário X acontece tal coisa com personagem Y". Na real, eu nem sei porque eu me preocupo em explicar isso aqui, porque vai ter gente reclamando do mesmo jeito, mas tomem ciência disso. Exatamente, é aquilo, é um jogo de escolhas. Então eu posso fazer escolhas que vão ter uma história completamente diferente da que vai estar aqui no vídeo do Árticos. Sendo assim, não dá para pegar as escolhas que eu fiz e que talvez tragam um cenário mais coerente com as do Árticos, que talvez tenham trazido um cenário mais incoerente. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os caras acham mesmo que em 15 de agosto de 2038 estaremos com Androids. Cara, a gente tá agora aqui em 2026 e a gente não tem nada disso. A gente não tá nem perto de ter um Android. É claro, ainda faltam uns 12 anos, mas eu duvido que a ciência vai evoluir tão rápido para que daqui a 12 anos a gente já esteja com Androids. Sequer se a gente vai estar com máquinas tão avançadas como nesses futuros. Os caras pensavam que em 2020, 2012 a gente já estaria com tecnologia super avançada, carro voador. Em 2021, e a maior tecnologia desenvolvida até agora foi o JavaScript mental pregado pelos Code Quântico. Eu lembro de uma entrevista que o diretor do jogo, David Cage, disse que esse jogo era algo nunca antes visto, com cenas e decisões incríveis, yada yada, e a primeira grande decisão que você faz é salvar um peixe ou não salvar um peixe. Tá pronto? O modo analítico do jogo, Alguém tem que salvar o peixe, né? que não é esse nome, faz com que você consiga congelar o espaço-tempo. Ai, mas isso é... Shhh, não estraga a piada. O que importa é salvar a menina. Ou você dá um jeito nessa porra de Android, ou eu vou dar. Calma, cara. Não precisa sair distribuindo o seu precioso por aí caso falhe a missão. Você não tava falando disso, tava? E por sinal, como assim vai dar um jeito no Android? Você mesmo disse que... Dá pra acertar ele, mas ele tá na beirada do terraço. Se ele cair, ela também cai. Dando a entender que você não pode fazer isso. É um pouco de amnésia. O cara antes pensava que, dava, que não dava, e aí, então depois ele pensou que dava. É bipolaridade. Só pode. Eu acho muito maneiro essa capacidade de A análise. reconstrução de cenas que o Connor consegue fazer, às vezes beira o ridículo. Pelo jeito que a forma da mão tá ali, ele poderia estar segurando o controle, mas o Connor assume corretamente que é um tablet. Olha, realmente não é perfeito a maneira como eles fizeram. Tem alguns aspectos que são um pouco incoerentes, que não fazem sentido. É um nível de dedução que nem o Batman conseguiria ter. O Batman tem, no geral, esses níveis de dedução por causa de vários elementos que ele encontra pelo cenário. Ao mesmo tempo, eu acho muito maneiro a maneira como eles fazem esse sistema de análise, reconstrução de cenas. Para mim, é muito interessante. Voar tão perto de um Android instável ameaçando pular a sacada não é uma boa ideia. Tá armado? Concordo. Sim, eu tô armado. Larga! Se tentar se mexer, eu vou atirar! Mas pra ele largar, vai precisar se mexer. Você é bobo.
É literalmente, tipo, são as coisas que não faz sentido. O cara diz, ninguém se mexe. Aí então depois ele diz, todo mundo deita no chão, mão pra cima. Ou é pra se mexer ou não é pra se mexer, meu irmão? Ou eu fico parado ou eu me mexo. Os dois não dá. Ele tá sangrando. Se não o levarmos a um hospital, ele vai morrer. Todos os humanos um dia vão morrer. Que diferença faz esse aí morrer agora? Se ele viver, vai adicionar uma ceninha lá pra frente no jogo. Você tem um problema no seu software. Vamos consertar você e vai ficar tudo certo. Eu preciso de conserto! Eu funciono muito bem! Mas abri os olhos agora! Não vou deixar que me humilhem outra vez! Daniel enlouqueceu porque a família iria comprar outro Android pra casa. Onde isso é humilhação? É lei só ter um Android por casa? Estamos com uma... É porque em si ele já pressupôs que eles não iriam só comprar um Android a mais, mas que eles iriam substituir ele. E ele passou a ter sentimentos, ele fez esse negócio aí da divergência, ele foi além da programação e passou a ter emoções, o que fez com que ele, ao ver que a família, a desenvolver afeto pela família. Nossa, que é aquilo, é uma máquina que nunca teve que lidar com emoções antes. No momento que qualquer tipo de emoção, como por exemplo a sensação de você ser substituído, de desprezo, de ser humilhado, toda vez que você se choca com essas emoções ou pensa que essas emoções estão se chocando com você, mesmo que seja por acidente, não seja realmente isso que vai acontecer com você, que essas outras pessoas estejam fazendo com você, as emoções vêm. E para uma máquina, ela não tem a capacidade da gente de lidar com isso. Até a gente tem dificuldade de lidar com esse tipo de emoção quando ela acontece pela primeira vez. No caso da máquina deve ser até pior. É por isso que você tem todo esse negócio de máquinas terem que ser apenas máquinas e não ter emoções. Porque você criar uma máquina com emoção é você querer brincar de Deus. É você querer brincar de criar vida. E isso não costuma dar muito certo. Vamos logo. Meu Deus do céu, já tô falando 7 minutos. E a gente só tem 3 minutos de vídeo, meu Deus. Linha. Apenas 7.999 parcelados em 48 vezes sem juros no crédito. Em vários momentos do jogo é mostrado que os Estados Unidos estão enfrentando uma crise econômica graças aos androides assumindo o trabalho dos humanos. Mas praticamente todo mundo tem dinheiro para comprar um. Por que me olha? Cara, é aquilo. A gente vive nessa mesma situação. A gente tá passando pelo quê? Tá faltando dinheiro pra tudo. Mas a caipirinha, todo mundo tem dinheiro pra caipirinha. Pra caipirinha, todo mundo tem dinheiro. Tem coisas que o americano e o brasileiro são muito comuns. Tem muito em comum. E uma coisa que eu acho muito interessante é esse elemento de você ter a máquina substituindo o homem como uma coisa que é trabalhada aí como se fosse atual. O que acontece é o seguinte. No geral, a gente não pode bater na máquina por conta que ela não é uma pessoa. Mas no momento que a gente dá rostos para elas, a gente dá uma aparência, a gente dá uma forma física, não que as outras não tenham forma física, mas dá uma forma física como a dos androides, é bem mais fácil da gente poder bater de frente com ela. É bem mais fácil da gente poder criticar ela, como se a gente desse um rosto para as máquinas, e então a gente pode pegar e falar mal nesse rosto, a gente pode falar na cara desse rosto tudo que a gente está sentindo. Porque a verdade é que a tecnologia sempre evolui. E pessoas perdem o emprego no início por conta que a tecnologia passada é substituída pela tecnologia nova. Então, sim, muita gente vai perder o emprego com várias IAs que estão sendo criadas, mas novas oportunidades de emprego vão surgir. Não é o fim do mundo. O fim do mundo é a pessoa que ela perde o emprego e ela não quer mais trabalhar. Ela não quer pegar e se reinventar, pegar tudo que ela tem, recomeçar do zero. Ela não quer. Não. Perdi meu emprego, acabou. O problema é a máquina, tem que destruir a máquina. Agora eu vivo para odiar máquinas porque o ChatGPT tirou meu emprego, cara. Não é assim que funciona. No final das contas, até mesmo nenhuma inteligência artificial atualmente tem a capacidade de poder tirar o emprego total de uma pessoa. Você não tem como fazer nenhum trabalho 100% com inteligência artificial. Você precisa ter alguém monitorando ela, você precisa ter alguém guiando ela. Então você tem empregos ainda. Nada dessas máquinas, desse maquinário todo, vai ser feito 100% por robôs. Você não tem uma indústria totalmente automatizada. Você tem uma indústria que necessita ainda da supervisão humana, da supervisão e até mesmo da ação humana, da guia dos humanos.
Então, muitas coisas que a galera... Você vê que, tipo, a gente coloca aí nesse jogo um conceito, uma questão que é muito comum hoje em dia. É muito interessante isso. Sim, demônio. Eu sei o que você é. Consigo ver a verdade. Você é aquele que vai trazer a desgraça. Você é aquele que vai destruir Detroit. Aparentemente, esse cara jogou Detroit Become Human com o Marcos sendo um revolucionário violento. Ah, você tá aí. O cara prevê o futuro. Pelo menos um dos possíveis futuros do jogo. Essa é a Alice. Você cuida dela, faz o dever, banho, essas coisas. Como você ajuda no dever de casa de uma criança que não vai pra escola? Porque mais tarde a gente descobre que a Alice também é um androide e androides não vão pra escola. Bem, provavelmente é porque é tudo passado com uma ilusão. A própria garota parece que ela não sabe ser um androide e a androide não sabe disso também. Então, só quem saberia era ele e ele fica passando essa ilusão pra androide empregada dele. Isso é bem estranho, pra falar a verdade. Até hoje me deixa um pouco bugado essa parte do jogo. Kara compra o componente de lavar louça sem avisar ou perguntar ao Todd, sendo que daqui a pouco a gente descobre que ele está desempregado. O que me leva à seguinte pergunta: como alguém desempregado conseguiu pagar o conserto da Kara? Isso não é gráfico do jogo, é uma gravação. Às vezes ele tem alguma pensão. Às vezes essa filha... até pode ser isso. Ele botou esse negócio de ter uma filha Android pra passar que ele tem uma filha de verdade. Às vezes ele tá usando ela pra conseguir alguma pensão, assim, do governo, algum tipo de Bolsa Família, coisa desse tipo. Às vezes é só um cara com problemas psicológicos mesmo. Mas é bem interessante você ter um Android que simplesmente fez uma compra e a gente se pergunta, com que dinheiro? São de um jogo real. A presidente Warren se pronunciou na abertura de uma nova fábrica da CyberLife Milwaukee. No evento, a presidente elogiou a contribuição da empresa para a economia americana. A CyberLife praticamente sozinha aumentou a taxa de desemprego em 37,3%, mas a presidente a elogia. Parece um cara aí que eu conheço. Cara, é incrível. Você tem muitas vezes os presidentes fazendo isso. Não só presidente, você tem um monte de gente que pega, tá acontecendo alguma situação que é um problema, e aí então vem um monte de gente pegar e dizer: maravilhoso, maravilhoso, meu Deus, digno demais. Só se for digno de jogar fora, né? Só se for digno de fazer a revolução. Os caras vai lá, faz besteira e o pessoal elogiando. Meu Deus do céu. Ei, o que houve com suas roupas? A camiseta de Marcos rasgou na altura do peito, mesmo ele usando aquela jaqueta Android por cima e tomando um chute na barriga. O único banheiro na casa de um cadeirante é num primeiro andar onde você tem... Às vezes você teve uma física meio única pro jogo. que subir escadas, mesmo que tenha suporte para cadeira de rodas para ele subir e descer. Isso é muito mal planejado. Acho que está fácil demais. Seus circuitos enferrujaram? Ou você está me deixando ganhar por pena? Bom, achei que você iria gostar de ganhar. Nunca entregue o jogo, Marcos. Se souber vencer, vença. É por isso que a humanidade está onde está. E por causa de escravidão, exploração de outros povos, extermínios, etc, etc. Está usando de novo, não está? Sim. Realmente. Uma boa parte da humanidade chegou onde chegou por causa de várias dessas coisas. Mas outros também mas isso foi até um certo ponto. O outro ponto chegou até aqui trabalhando duro. Não, eu juro que não é isso. Não minta pra mim, Mel. Mas não faz diferença, eu só preciso de grana, mais nada. Desculpa. A resposta é não. O quê? Por quê? Você sabe por quê? Sei sim, eu acho que eu sei por quê. Você prefere cuidar do seu brinquedinho do que seu próprio filho, né? Léo pede dinheiro pro pai pra comprar drogas e por não receber ele culpa o Marcos. Essa não faz o menor sentido. É porque ele não tem um alvo. Então ele simplesmente escolhe o Marcos como alvo. É que nem aquele pessoal paranoico. Tipo, eu não tenho quem culpar
pelas merdas que eu tô fazendo. Eu não tenho que culpar por todos os erros que eu tô cometendo na minha vida. Então eu vou culpar o mundo. Eu culpo o mundo. Eu digo que o problema é do sistema, eu digo que o problema é dos governos, eu digo que o problema tá na alta do dólar, eu digo que o problema tá na crise do Oriente Médio, eu digo que o problema tá nas leis, eu digo que o problema tá no passado, eu digo que o problema tá na história, eu digo que o problema tá em tudo, mas em mim não tá. Eu problemático, não. O cara aí usando droga, é claro que ele não é o problema. É claro que ele ter se viciado por pura espontânea vontade, por decisões ruins que tomou na vida, não, isso não é um problema. O cara pegar e querer ficar extorquindo o dinheiro do pai, isso não é um problema. Problema é todo mundo. Eu tô certo. Esse cara também, pode ter certeza. Pode ter certeza. É assim que funciona. Quer saber? Vou comprar uma dessa pra você levar. O que você acha? Barman, mais uma dessa, por favor. Building bela tecnologia. Me vendo. Connor diz que a bebida é pra levar, mas o Hank prontamente bebe ela inteira. É levar no sentido que ele vai levar pra barriga. Só pode, cara. Eu nunca vi esse negócio. Ah, vou pagar uma dessa aqui pra tu levar. Você vai levar o copo? Como é isso? Vai botar num copo descartável e vai levar uma bebida? Eu nunca vi isso, cara. Só se fosse comprar a garrafa. Aí então faz sentido. Mas comprar bebida pra levar? Não. Isso não faz, nunca me fez sentido na minha vida. Connor permite que o Hank dirija alcoolizado. O que é mais impressionante, né? O carro é do cara, né? E é impossível do Hank naquele momento dar a chave pro Connor. Essa cena inteira de investigação é que nenhum policial humano pensou em investigar o sótão. Esse androide não pensou uma única vez em fugir dessa casa. Então, isso realmente não faz sentido. Quando só faria sentido se, por exemplo, o sótão ele não estivesse nas plantas da casa e ele estivesse muito bem escondido. Que também não faria muito sentido, porque o sótão ele tem, no geral, uma janela que mostra que ali é um sótão. Ele tem algum indicativo que mostra que ele existe. É impossível se esconder um sótão. É mais fácil esconder um porão. Se ele tivesse escondido no porão e o porão tivesse escondido e então um robô, com toda a sua capacidade analítica, encontrasse, isso faria mais sentido. Sendo que o crime aconteceu há 3 semanas. Que ironia. Perco o emprego para um androide. Você era motorista de táxi. Perdeu emprego para carros automatizados, não para androides. O negócio que é tudo tecnologia. É isso que ele tá falando. Mas realmente é interessante você ter esse negócio de você ter pessoas que vão perder o emprego porque as coisas vão ficar automatizadas. Mas ao mesmo tempo você tem muita gente que... você tem um fator do seguinte. A tecnologia ela evolui para uma direção. Ela vai evoluir, mas ela evolui para uma direção. Se você trabalhar para ela evoluir numa direção que te favoreça, ela vai te favorecer. Se você trabalhar para ela evoluir numa direção que não vai te fazer nada, você só trabalha contra ela te atropela. É assim que funciona. Você tem que ajudar a polícia a te direcionar. De Detroit, qual é a emergência? Aqui é o Android de Carl Manfred, Avenida Lafayette, 8941. Chegamos em casa e as luzes estavam acesas. Alguém pode ter invadido. A atendente sabe que foi o androide que chamou a polícia, mas quando a polícia chega, eles atiram no androide. O que não faz o menor sentido, realmente. Se o androide obedeceu a ordem, claramente seu patrão, ele falou o nome do patrão ainda por cima, e quando a polícia chega, quem eles veem caído no chão é o patrão e o androide que ligou para eles, o sentido era eles pensarem que a terceira pessoa na situação é o possível criminoso. Ainda mais considerando quem estava perto do corpo dele. Léo sobrevive a isso? Eles vão te destruir, Marcos. Por quê? Você não poderia só tentar argumentar e explicar a situação? Não teria motivo para isso. Porque o velho pode simplesmente pegar e dizer: não, o que aconteceu foi que eu sinto muito. É muito triste, mas meu filho, ele pegou e fez besteira. Meu filho pegou, ele tropeçou e bateu a cabeça no chão. Ou na máquina aí. E aí já foi. É triste, mas foi o fim do meu filho.
Podia só ter feito isso. Filho, cadê o banheiro? Quanto ficou no sótão? 3 semanas. Você sabe disso. Por que não tentou fugir? Se você não falar, eu vou ter que sondar sua memória. Não! Por que você não já fez isso? Ele me torturava sempre. A maioria dos casos de divergentes desse jogo são por abusos de humanos contra androides. A pergunta é, por que alguém iria gastar 8 mil pila num país com 37,3% de taxa de desemprego para destruir ele algum tempo depois? Isso realmente é uma pergunta que não sei como responder. Pra mim, a resposta é que os loucos e os criminosos, eles são quem mais estão ganhando dinheiro nos últimos anos. Aí então você tem um monte de gente honesta, boa, que tá perdendo o emprego, tá ficando sem dinheiro, pelo menos dentro desse universo que eu tô falando. É óbvio que na vida real a gente tem problemas também, várias questões sociais e tal, mas dentro do jogo que eu tô aqui tentando pensar, não muito no nosso mundo aqui. Aí então, dentro do jogo, eu acredito que é isso. Você tem muita gente ruim ganhando dinheiro. E aí então essas pessoas elas estão usando esse dinheiro para, como não podem fazer as maldades dela com outras pessoas, porque isso seria um crime, elas seriam presas por isso, elas fazem com os androides. Nossa, que o que acontece? Os androides, eles pouco a pouco vão se revoltando. Por conta que eles são androides, eles não são máquinas 100% tecnológicas, programação. Não, eles têm capacidade de aprendizado e desenvolvimento tão alto que eles vão adquirindo, a inteligência artificial deles se torna uma consciência. No momento que você se torna um ser consciente, é ali que acontece aquela frase do logo eu penso, logo eu vivo. Algo assim, se eu não me engano. Aí então, o que é esse pensar? O pensar é ter consciência. Não é que você pensa no sentido de que você é inteligente ou de que o seu cérebro funciona. Porque os animais também têm cérebro, os animais também pensam e eles estão vivos. É que você pode tomar decisões. Os animais também podem tomar decisões. Eles podem ver uma situação de um perigo e fugir desse perigo. Eles podem ver uma situação de uma presa e eles vão atacar a presa. Eles podem tomar essas decisões. Obviamente, eles tomam todas essas decisões movidas por instinto, enquanto a gente toma essas decisões movidos por consciência. E máquinas, elas tomam decisões com base em programações lineares. Quando elas se tornam completamente abertas, como a dos androides, elas se tornam capazes de evoluir e adquirir uma consciência, então se torna um pensamento vivo, se torna um ser vivo. Você não entende. Se ele se autodestruir, não vamos descobrir nada. Eu disse pra calar a porra da boca! Esse policial é um babaca sem motivo nenhum. Connor tem um ponto extremamente válido e sólido e o cara tá pouco... É conveniente o fato de que a Carol conseguiu encontrar... Cara, é incrível. Simplesmente, os malucos colocaram convenientemente um policial extremamente idiota, que nem é só a questão desse babaca, porque um cara pode ser bem babaca com as outras pessoas, mas ele ainda pode ser uma pessoa esperta, ele pode ser um cara que entende uma situação e lida com a situação. Não, esse cara é extremamente idiota e ele só lasca com a situação inteira. Deve ter do sido tamanho demitido. dela e roupas para crianças em uma única máquina. Sei de alguém que pode ajudar. Olha, não é tão conveniente por conta que eu não sei se aqui tem, eu nunca vi ninguém sair pra botar dinheiro numa máquina de lavar, eu não me lembro disso por aqui, pelo Brasil, mas lá nos Estados Unidos é muito comum ter várias pessoas usando, até mesmo de noite. Ali estava até estranho que tinha pouca gente, no geral a pessoa usa muito essas máquinas de lavar, de lavanderia e tal, então é até estranho a maneira como eles fizeram ali. Mas não é estranho você ter isso sendo feito principalmente por pessoas que são mães de família ou coisa do tipo. E aí, então no processo que você tem lá roupa boa para mulher, roupa boa para crianças, tem roupa de homens. Mas a maneira como fizeram ficou realmente um pouco conveniente e ficou muito mais ou menos. Mas é do outro lado da cidade. Precisamos pra essa noite. Aparentemente, os androides da Cyberlife também são programados com a habilidade de desaparecer. É o Android do Batman. Você tá bem? O
O balconista não deixa o caixa eletrônico trancado, mesmo tendo espaço de chave bem ali. Bem, dizem que gente que cuida do caixa é burro. Eu não sei se é verdade, mas nesse caso, com certeza esse cara é burro bastante para deixar uma máquina que contém todo o dinheiro dele destancada. Com uma pessoa que acabou de chegar ali. Tá bom, é um Android, mas ainda assim, ele não sabia disso. RA9. O que significa? Como alguns divergentes como o Ralph e aquele mano lá que o Kono prendeu sabem sobre a RA9, mas outros como a Kara não fazem a menor ideia do que seja. Mesmo após Marcos ser danificado, o Carl não tentou explicar a situação e permitiu que ele fosse jogado no lixão de androides. Depois ele diz que depois o Carl ainda pega e diz que eu me importo muito com você. Me importo muito com você, Marcos. Depois ainda vai dizer uma dessa. Para um lixão cheio de robôs danificados e com a chuva constante em cima deles, Marcos acha peças muito boas e que nunca mais dão defeito no corpo dele. Faria sentido elas darem defeito novamente depois. Mas é meio estranho isso. Esse LED é a única coisa que permite diferenciar um humano e um androide, mas é ridiculamente fácil de ser removido. Isso é uma coisa que nunca entendi. Eu não entendi porque basicamente você tem esse dispositivo. Na verdade, eu não entendo por que fazer um robô que parece um humano. Eu entendo, você quer fazer uma coisa que seja mais confortável das pessoas interagir, mas fazer tão humanizado assim, com tão poucas maneiras da gente identificar se é um Android ou não, eu acho bem arriscado, por conta que você não só tem o risco da divergência, mas vamos dizer que alguém programa, ou melhor, reprograma um desses androides e coloca, sei lá, uma arma na mão deles. O cara simplesmente vai colocar uma máquina super inteligente e forte pra meter bala nos caras, meu irmão. Imagina um negócio desse. É perigoso pra caramba, gente. Eu acho que tem que ter uma identificação melhor do que só um negocinho removível. Isso deveria ser, na verdade, uma parte irremovível dele. Que se ele remover, destrói ele todo. Jaqueta convenientemente posicionada. É uma cena extremamente sombria. Eu não acho que Dark Heavy Metal realmente exista. Black Metal existe, mas Dark Heavy Metal eu nunca ouvi falar. Também não. Roubou um alicate. Tem que ter algum motivo. Um alicate? Tá falando do quê, pô? Verifiquei a câmera enquanto interrogou o atendente. A Android foi gravada pela câmera roubando. Levou alicates e procurava um lugar para se esconder. E qual a conclusão, Sherlock? Tá bom. Eu vou acreditar que você chegou à conclusão que ela tá nessa casa só porque ela roubou um alicate. Ralph fechou isso para alimentar a garotinha. Ralph conseguiu encontrar um Gabiru nos Estados Unidos. Essa deve ser uma das piores representações que eu já vi do país. Pra que lado foi? Olha, eu nem sei o que é um gabiru, mas eu pensava que isso era um rato e pronto. Mas até se fosse um sariguê, eu não ia achar creível. Por conta que eu não vejo sariguê em Salvador, eu vou ver sariguê aí em Detroit. Realmente, os caras não entendem nada de fauna. De fauna, os caras... Estão indo pra estação de trem. Esse policial não tentou segurar a Kara ou a Alice, só deixou as duas saírem correndo. Há vários momentos no jogo que você vê outro... Incompetência. Isso se chama incompetência. Tem muito. Hoje em dia tem muita gente que tem esse problema de incompetência. Uma coisa que eu não falei. Realmente é muito interessante que a conclusão do cara é a casa ali do lado. Provavelmente é para onde eles fugiram e se esconderam. A parte do alicate, com certeza serviria para dizer o objetivo da Android. Mas ele conclui necessariamente que era para ela ir para um lugar onde ela tinha que se esconder e esse lugar ser bem ali do lado. Poxa, isso aí foi realmente tipo... joga qualquer coisa. Os androides iguais. É entendível não ter outros Connors, até porque ele é praticamente o primeiro modelo 100% funcional. Mas a gente nunca vê outro modelo de Marcos ou do modelo da Kara. Gostaria de participar? Verdade. Em uma das várias vezes que você abre o jogo,
Eu acho que isso acontece por conta pra gente não se confundir para nenhum momento no jogo, a gente acabar confundindo quem é o Marcus e quem é a Kara. Não ter esses momentos de confusão. Ou simplesmente para pegar e tratar eles como personagens únicos, como se eles fossem únicos entre todos os androides. A Chloe te faz um monte de pergunta como se fosse uma pesquisa Eu acho que só o fato deles literalmente serem divergentes já os torna únicos. do IBGE. Posso fazer uma pergunta pessoal, Tenente? Por que você odeia tanto os androides? Tenho minhas razões. Já é a segunda vez que esse assunto é tocado, mas só é explicado em um dos finais do jogo. Que merda é essa? Como diabos tem tantos pombos dentro dessa casa? Onde diabos o Marcus arranjou esse esquema? Pombo é tipo rato. Rato. Esse bicho dá um pouco de sujeira, pronto. Lota tudo. Mas é realmente bem estranho você ter uma quantidade tão grande de pombos. Ali foi exagerado. É normal você ter muitos pombos dentro de um lugar, mas tantos assim, com um lugar tão fechado, é meio estranho. Onde eles entraram? Você é a Lucy? Como diabos a Lucy tá ligada desse jeito? Metade da cabeça dela tá faltando, fluido saindo do corpo, e ela até tá com a voz meio chiada. Seu coração é conflituoso. Uma parte é Eu acho que ela só tá funcionando literalmente pela força de vontade da fada da conveniência, porque de qualquer outro jeito isso aí já deveria estar destruído. outra parte. Ou extremamente defeituoso. Infamous. Suas escolhas te A gente já darão reagiu a nosso Infamous, destino. detalhe. Como assim, nosso? O Marcus acabou de chegar aqui e você já tá soltando um rojão na mão dele. Um androide que encontramos disse que você ajudaria. Como esse androide fugiu dessa casa, considerando tudo que o Slático faz a androides? Por acaso o próprio Slático manda esses androides? Divergente. Eu acho que é isso. Eu não acho que ele fugiu daí. Eu acho que esse cara soltou esse androide e esse cara vai funcionando como uma isca. Ele vai planta a isca, a armadilha aí para outros divergentes e pronto. E quanto a ela? Eu adoro essa sutileza do Slático pra avisar a gente que a Alice é um androide. Pode tirar um pecado por isso. O Canadá é lindo nesta época do ano, segundo dizem. A maioria das vezes que citam o Canadá em alguma obra é pra dizer que ele é lindo em tal época do ano. Eu posso ajudar. Verdade. Eu vejo uma galera que pega e coloca na história que os personagens têm que fugir pro Canadá, porque lá no Canadá as coisas são muito melhores. Eu fico me perguntando por que o Canadá é tão bom. O que é que os americanos têm com o Canadá? Eu não entendo. O que é que tem de tão bom no Canadá para o Canadá ser tão bom? Ele sempre é positivo. Tá tudo dando ruim e no Canadá tá positivo. Eu não entendo. Mas antes temos que retirar o seu rastreador. Rastreador? Todos os androides são feitos com dispositivo de localização sempre ativo. Kara não para pra pensar por um único instante que se o rastreador tivesse ligado, ela já teria sido achada. Exato. Disse Kara, seguindo um cara esquisito por um corredor esquisito. Sabe o que é estranho? Por algum motivo bizarro, os rastreadores param de funcionar nos divergentes. Por isso é difícil encontrá-los. E a CyberLife, sabendo dessa informação, não tenta dar upgrades nos seus androides para fazer os rastreadores funcionarem mesmo nos divergentes. Na verdade, eles não tentam simplesmente pegar e bloquear o que transforma os divergentes em divergentes. Literalmente, no momento que divergente se torna uma coisa tão comum ao ponto de qualquer pessoa saber o que é um divergente, ou eles têm que criar androides para lidar com divergentes, eles deveriam pegar todos os androides que eles já criaram, ou pelo menos a maioria, e fazer atualizações para bloquear isso, criar bloqueios mais resistentes. Você viu que o firewall simplesmente é quebrado. Eles têm um firewall de proteção que é quebrado na força de vontade desses bichos. Eles viram... é o que eu falei, eles ganham consciência, eles viram vivos. Tinha que ter uma tecnologia muito mais resistente. Os caras aí também não estão trabalhando não, eles querem ver anarquia mesmo. Eles vêm até mim esperando que eu ajude eles. Eu simplesmente reinicio e vendo eles. Espera, o quê? Você reinicia eles e a divergência some? Meu Deus, por que a CyberLife
nunca pensou em fazer isso. Não E sei. outra, agora que eu pensei um pouco, em Phineas e Ferb, o Doofenshmirtz tem um botão de autodestruição para suas máquinas caso elas deem errado. Mas a CyberLife, que programou IAs extremamente avançadas, não pensou nisso. Nenhum botão de desativação. Nada. Cara, e pensar que eu falei sobre essa ideia no nosso vídeo anterior do Horizon. Você literalmente tem esse detalhe. Os caras simplesmente pegam, criam máquinas extremamente avançadas, mas não colocam um botão de desligar. Por quê? No Horizon é pior, porque no Horizon eles simplesmente pegam e criam máquinas de destruição em massa, dão o nome de pacificador, é aquilo, paz armada, só se for. Mas, então, não colocam um botão de desligar. Não tô nem falando um botão de autodestruição. Tô dizendo um botão de desligar. Um comando de voz, um botão que você aperta lá da base, uma coisa no próprio robô, que seja. O Doofenshmirtz sempre teve isso. O Doofenshmirtz ele tinha isso até em lugares bem idiotas. Uma vez ele colocou isso no pé dos robôs. Simplesmente o robô pegava, no primeiro passo que eles deram, já foi. Me encontra na sala de estar. A memória da Kara está sendo apagada. Você poderia dizer isso depois que ela resetasse. Realmente, não faz sentido. Nenhum desses androides fez nada enquanto a Kara passava por aqui pela primeira vez. Eu te avencei. Sonhos terminam em choro. Deve ter me ouvido. O que está fazendo? Luther simplesmente muda de lado do nada. Vai entender. Eu sei que não. Realmente é mal construída essa parte aí do Luther. Poderiam ter explicado melhor, mostrado talvez, quem sabe, um androide se apaixonando por um outro androide. Isso seria tem muitas maneiras. Talvez que ele tenha chegado no limite, que ele já não aguentava mais, que ele já estava até enlouquecendo com esse negócio de alguém ver tantos divergentes, estava começando a enlouquecer ele, fazendo ele ficar divergente. Tinha muitas maneiras de trabalhar isso, mas não é bem trabalhado essa parte, não. Motivo nenhum para acreditar em mim. Mas eu conheço alguém que pode te ajudar na fronteira. O último androide que disse algo similar a isso quase condenou a Kara e a Alice à morte. Se esse é o subconsciente do Connor, por que está chovendo? Não temos muito tempo. Acho que, pelo que eu entendi, é uma maneira do jogo pegar e mostrar que as coisas estão ficando cada vez piores. O problema está crescendo, você tem o Marcos que está pouco a pouco construindo uma resistência, você tem divergentes fugindo do Connor. Então você tem muitas coisas acontecendo e isso está fazendo com que o próprio Connor ele comece a ter conflitos internos. A situação na cabeça dele, que está chovendo, é como se tivesse uma tempestade, uma coisa ruim está se aproximando. É uma maneira até simbólica e artística do jogo de nos envolver mais com a obra. Eu gostei disso. A divergência continua se espalhando. É só questão de tempo até a mídia descobrir sobre isso. Mas a Kara já foi noticiada na TV. E não vem me dizer que o caso do assassinato do outro divergente não foi exposto a público. Pois é. Pelo visto, a questão realmente é sobre... Eu acho que o que ela quis dizer não é nem se tornar pública, mas se tornar uma situação normal. Cara, é normal. A qualquer momento, o robô que você acabou de comprar, ele pode se rebelar e, sei lá, meter uma facada no teu bucho. Puxar um revólver e te mandar pro terra do pé junto. Isso com certeza ia falir a empresa. Ia causar a destruição de todos os androides, ia ser horrível. Essa cena engraçada mesmo, cara, só acorda, bum. O modelo RK200 dos androides é um modelo desenvolvido para servir de companheiro e de auxiliar doméstico. O Marcos consegue fazer parkour, sabe lutar, sabe atirar, sabe sonegar imposto e etc. Vai que ele precisa dessas funções aí pra ajudar o velho, né? Cuidar de idoso não é fácil não, hein, meu irmão? Ainda mais idoso cadeirante. Às vezes você tem que saber de todo esse tipo de coisa. Preciso da sua ajuda. Marcos subitamente descobre que ele tem os poderes de converter outros androides pro lado dele. Eu gostei de como eles fizeram. Pra mim, não é de tão maneira subtil. Eu acho que meio que o que acontece é aquela situação de
ou ele faz isso, ele tentou e ele conseguiu. Porque eles têm o poder de entrar em outras máquinas. Aí então, o que impediria eles de ter o poder de poder entrar numa máquina e converter lá para ser um divergente? Já que androides são máquinas. Por mais avançados que eles sejam, eles ainda são máquinas, e mesmo os divergentes, eles ainda continuam sendo máquinas. Então, nada impede eles de fazer isso. Pelo menos eu acho. Esses androides estavam numa caixa fechada, mas por algum motivo já estavam ligados dentro dela. O único jeito de acessar a memória é reativando ela. E aí, consegue? Está bem danificada. Se der, vai ser... Ligados dentro dela. O único Realmente não faz jeito de sentido. acessar a memória é reativando ela. E aí, consegue? Está bem danificada. Se der, vai ser apenas por 1 minuto. Menos até. Só espero que seja o suficiente para descobrir alguma coisa. Connor fala que está bem danificada, mas quando ele abre o Android para tentar reativar, ele só precisa ligar e reconectar um cabinho ali e acabou. Faria mais sentido ele ter que hackear, faria mais sentido estar tudo estrupiado por ali ou enferrujado. Ter um cabo solto não faz o menor sentido. Como é que o cabo se soltou? Olá, 30 minutos de sessão são R$29,99. Favor confirmar sua compra. 30 minutos são $30, mas antes de chegar aqui dá pra ver que vários anúncios no lugar dizem que 60 minutos custam $19. Então, Eu só queria ver. Por que não gastou 19? Já que é mais barato. Até hoje eu não entendo esse... Cara, meu irmão, eu não entendo essa maluquice, cara. Meu Deus do céu, você tem Android mulher da vida, meu irmão. Você tem Android da vida. Cara, eu não vou ficar nessa não, viu, pai amado? Passa logo. Voltar pro meu amor. antes o Connor disse que... O clube apaga as memórias dos androides a cada 2 horas. Então como diabos você consegue manter todos os sentimentos por outro Android? Isso não faz o menor sentido. Bem, provavelmente os divergentes eles têm a capacidade de sobrepor até mesmo ter a memória apagada. Então, elas provavelmente divergiram e nesse momento, independente do que o clube fizesse, isso não apagou a memória delas. É a única coisa que pra mim faz sentido. Senão a gente pode dizer que é fluxo de roteiro mesmo. Nos deixem em paz! Não tenha medo. Não queremos te machucar. Então por que vocês entraram na sala como se fosse um exército de zumbis querendo comer carne? Também eu achei, meu irmão. Eu tava tendo certeza que ia acontecer um massacre aí mesmo, que ia começar um momento Resident Evil, que a gente agora ia pro The Walking Dead, parceiro. Que, poxa, agora é a C perto que te quero. Começou o The Last of Us. É isso, os bichos estão mexendo na agressividade pura. Como diabos os divergentes conseguiram colocar isso aqui? Marcos teve que fazer todo um esquema para passar da portaria. Se outros conseguiram entrar aqui antes, o Marcos não deveria ter tido problema algum. Também não entendo. Algumas coisas simplesmente acontecem. Não só conseguiram deixar essas roupas aí, como a North também conseguiu roupas iguais e conseguiu chegar até aqui sem chamar atenção. Jericho, que antes mal tinha recursos para sobreviver, agora tem recursos diretamente de Missão Impossível. Porque todo prédio, independente de qual seja, que esteja sofrendo invasão de alguém, tem um andar em construção vazio onde os invasores podem simplesmente se esconder ali. Pra facilitar a invasão, meu irmão. Você acha que é o quê? Os caras querem passar não sei quantas horas trabalhando num roteiro cheio de detalhes, complexidades e camadas só pra dizer pra você como é que os caras conseguiram invadir o prédio? Não. Vamos fazer um negócio mais resumido, minha gente. Se aparecesse Assassin's Creed Detroit na tela do jogo, eu iria ficar assustado. Porque isso parece muito o começo de um Assassin's. Depois escaparam Muito um pedaço. No telhado? Eles pularam com paraquedas. Ainda estamos tentando descobrir onde pousaram, mas o tempo não ajuda. Ninguém viu 3 paraquedistas pousando? Como? Estava presente quando os divergentes invadiram? Eu não me lembro. Eu não me lembro, é a melhor desculpa que esse divergente consegue usar. Sério?
Eu não sei do que você gosta, mas fiz o famosíssimo espaguete da Rosie. Você vai se recuperar no piscar de olhos. Trouxe um remédio pra febre. Alice é o único androide do jogo inteiro que não só come alguma coisa, como também toma remédio pra febre. Pelo que eu entendi, é porque ela simula todas as características de uma filha. Então ela simula até mesmo as necessidades de ser cuidada por uma filha. Olho por olho e o mundo acabará cego. Não vamos punir um crime com outro crime. Como diria seu Madzuga, a vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Aí você dá uma arma pro androide que claramente quer vingança contra os humanos. Meu Connor morreu uma vez por burrice minha, mas isso não explica como a Cyberlife tinha acesso ao que o Hank iria fazer no próximo momento para eles enviarem um outro Connor pra lá. Ideias são vírus que se espalham como Vai epidemias. E o desejo de ser livre é contagioso também? Eu não vim aqui falar de filosofia. As máquinas que criou estão planejando uma revolução. Ou começa a falar alguma coisa que preste, ou vamos embora. Eu tô surpreso com o fato de vocês não terem considerado ir atrás do inventor dos androides como a primeira prioridade e terem demorado quase o jogo inteiro pra decidir fazer isso. Tem que me ajudar, Tenente. Preciso de mais tempo para achar algo nas evidências que reunimos. Sei que a solução está nelas. Mais ou menos 7 horas de jogo e só agora o Connor decidiu checar as evidências de novo. Eu não entendo por que tem que fazer algum contato físico com elas. Isso deveria estar tudo gravado na memória dele. Deveria só ter que acessar a memória. Então, pronto. Ele encontra de novo todas as evidências, analisa elas, analisa os sinais por onde ele passou. No máximo, a gente deveria ter um momento de repeteco, onde a gente vai reanalisando tudo que a gente passou pelo jogo, para a gente conseguir entender qual é a solução do problema. A senha do Hank. Hank dá a chave da sala de evidências pro Connor, mas não dá a senha. Sou divergente. Como você. Preciso de ajuda. Eu quero ir para Jericho. Eu não reconheço a sua voz. Você não é um de nós. Eu nunca direi onde Jericho fica. Agora me deixa só. Que? Justamente por ele não ser um de vocês, você deveria ser mais inclinado a acreditar nele. Você é programado para rejeitar divergentes agora? Você é o Marcos? Estou com uma menina e outro androide. Tem um ônibus indo para a fronteira e precisamos dos passaportes. Um dos nossos trabalhava no Departamento de Estado. Ele tem passaportes eletrônicos que consegue modificar. Vou pedir uns para vocês. Kara, Luther e Alice conseguem esses passaportes, mesmo com Jericho sendo atacado alguns minutos depois. Você jamais se perguntou Bem, quem isso é conseguiu de acontecer em verdade? minutos. Se era só uma máquina executando um programa ou um serviço capaz de raciocinar. Aparentemente, as pessoas que o Connor encontra gostam de mexer com o psicológico dele. Kent que fez isso, Marcos está fazendo isso, e eu boto fé que se ele tivesse contato direto com a Kara, iria estar no mesmo. É hora de decidir. Connor pode decidir se tornar um divergente, o que é bem estranho, já que a divergência é causada geralmente por um estresse muito grande. Mas beleza. Nós temos que... Bem, eu não vejo mais nada, algo mais interessante do que você constantemente se lidar com situações que envolvem outros divergentes, passar por várias situações de crimes, lidar com tudo isso e você ser colocado sob uma enorme pressão para resolver o caso. Acho que isso também é bastante estressante. As várias situações por onde o Connor passa, pra mim, podiam ter sido bem melhores. Podiam ter sido bem mais sérias, bem mais impactantes. Eu senti que muitas delas foram assim meio que exageradas apenas. Os caras simplesmente colocaram alguma coisa bem chocante, que choca a gente, mas não senti esse choque por parte do Connor. Eu não vi aquele negócio de, tipo, a gente vê o personagem se lidando com situações que, meu Deus, uau! E aí, então, isso mudar ele. Eu sinto que foi mais a gente que ficou sendo chocado pelas situações. Explodir Jericho. Se o navio afundar, irão evacuar e nós podemos escapar. Você não vai conseguir! Os explosivos estão lá no fundo do porão. Tem soldados por toda parte. Geralmente, para situações assim, se usa um detonador remoto. Se Jericho tem explosivos no porão, deveria ter um detonador remoto. Exato. Eu fiz o meu Marco ser pacifista, só pra chegar ao Connor divergente e enfiar a bala em todos os humanos em Jericho. Parceiro, a gente é Nunca sobrevive, é isso? pacifista.
o sábio, eu sou pacifista, não saco de pancada. O maluco chega querendo meter bala, se eu tô com a arma, eu meto bala nele primeiro. O quê? Eu sou pacifista, meu irmão. Não tô aqui pra virar defunto. Quem é você? Como entrou aqui? Eu preciso ver o Carl. O Carl não pode receber ninguém. Você precisa sair. Por favor. Converter um androide que cuida do Carl não é uma boa ideia, já que o androide pode simplesmente ir embora e deixar o Carl aí. Favor indicar a sua identidade e destino. Naquele momento eu não tava pensando muito em uma boa ideia. Eu só tava pensando em fazer as coisas acontecer, parceiro. Não tava pensando, tava agindo pela emoção. Nessa hora ninguém pensa direito. Agente 54, andar 49. Essa não era a voz dele? Agente 54, andar 31. Mais ou menos. É que a voz que o Connor fez ficou bem mais grossa. Mas era a voz dele, só que muito mais grossa. Parece que botaram em algum modificador de voz. Olha pra lá. É o Luther. Luther atravessou a cidade inteira e chegou aqui antes da Kara e da Alice, sendo que ele estava ferido e ainda tancou a explosão de Jericho. Último ônibus pra Palmeiras está cheio. Debate só com bilhete na mão. Todas as partidas estão suspensas por enquanto. Não temos bilhete, não vamos poder entrar. Só agora que você parou pra pensar nisso. Pegou os bilhetes, né? É, amor, na minha bolsa. Ótimo. Vamos lá, então. Inspeção. Ah, nem f... Estamos O que vai fazendo. acontecer com aquela família e o bebê? Vão morrer por causa de nós? Não, eles são humanos. E definitivamente eles têm família em Detroit. Não tem como eles morrerem. Exato. Eu não acho também que eles iam morrer. Meu filho, como se chama? Cole. Ele se chamava Cole. E tinha acabado de fazer 6 anos na época. Não foi sua culpa, tenente. Um veículo derrapou no meio do gelo e seu carro capotou. O Cole precisava de uma cirurgia, mas nenhum humano estava disponível. E um androide teve que cuidar dele. O Cole não sobreviveu. É por isso que odeio os androides. Você acha que nós somos responsáveis pela morte do seu filho? Ou morreu porque um humano estava muito louco de rubrite para operar. Foi ele que arrancou meu filho de mim. Obrigado, Michael. Agora é com você no estúdio. Espera um instante. Tem uma coisa acontecendo. Hold on just a little while longer. Mande-os recuar agora. Isso funciona. Eu não tô lembrando muito bem dessa cena. Eu acho que ele cantou o hino. Foi isso? Cara, essa é maneiro. Tipo, ele por cantar o hino, a presidente pega e diz: poxa, são patriotas. Não podemos ajudar nos nossos. Mas não me lembro se é isso que acontece. Eu não me lembro exatamente o que acontece aí nessa cena. Amanda? Amanda! O que está acontecendo? O que estava planejado desde o início. Você foi comprometido e se tornou divergente. Só tivemos que esperar o momento certo de restaurar o controle do seu programa. Por que não restauraram no momento em que ele se tornou divergente? O Marco estava bem na frente dele. Era só vocês terem feito ele capturar o cara.
personagens mais sexy da área. Agora, eu sei por que insistiu em vir aqui. A gente querendo fugir. E o assunto vem atrás. Pecados 95. Sentença: fornicação. Pelo amor de Deus, esse papo de humano querendo ficar com nós, meu Deus do céu. Cara, pior que você pode ter certeza. Teria muito maluco que ia fazer essa besteira, meu irmão. Os caras. Meu Deus do céu, tem muito doido pelo mundo, gente. Tem muito doido pelo mundo. Meu pai amado, não dá, não. Mas aí. É um jogo que eu acho muito maneiro. História muito boa. Minha sentença podia ser melhor, mas tá top. Valeu, galera. Esse foi o vídeo. Até mais.